para o março. Vou chamar mais um convidado sempre especial aqui, o Emerson Valderrama, que participa conosco sempre aqui, traz as suas participações, conhecimentos, claro, operador de mercado, conhece bastante mercado. Emerson, mais uma vez, bom dia e obrigado pela gentileza aí da sua participação. Bolsa que não para de subir, dólar que não para de cair, lá fora, Banco Central Americano, Banco Central Brasileiro, leitura positiva aqui dos investidores em relação ao Copom de ontem e uma situação geopolítica complicada lá nos Estados Unidos ainda em relação ao Irã. Muita coisa, muita informação. Bom dia para você e obrigado pela gentileza da participação. Fala, Chico, bom dia, tudo bem? Chico, bolsa não para, fluxo de investidor estrangeiro muito forte no Brasil, entrou até agora quase 22 bilhões de dólares, a gente está falando de 80%, quase 85% do montante do ano anterior. Isso a gente está falando em menos de um mês, né, Chico? Tem bastante tempo ainda para acontecer. A gente está vendo a bolsa céu de brigadeiro, Chico, não para. Aí começam as especulações, né? Tá muito cara, tá esticada, isso é real, e o fiscal que sumiu, e o Banco Master que ninguém tá falando mais tanto, e assim vai indo, meu amigo. A bolsa continua cíclica. Pois é, Emerson, então eu vou fazer uma primeira pergunta para você, uma pergunta técnica, claro, em relação a esse fluxo de capital estrangeiro, aí, apesar da manutenção aí das taxas de juros, por parte do Copom e as expectativas, aí a leitura positiva dos investidores, dos agentes de mercado em relação à próxima reunião do Copom nos dias 17 e 18 de março, próximos futuros, os investidores estrangeiros ingressaram 1.524 bilhão na terça-feira. No mês, 21,7 bilhões entraram, como você disse, quase 85% dos 25,5 bilhões que entraram ao longo do ano passado inteirinho. Mas, por outro lado, olha só, os investidores institucionais tiraram 1.209 bilhão nesse mesmo dia, dia 27, uma retirada. E no mês, a retirada líquida é de 13 bilhões 650 milhões do investidor institucional. Seria um institucional, um investidor local, tirando dinheiro da bolsa e derivando para outros ativos, como os metais ou mesmo renda fixa, e os investidores estrangeiros aportando capital aqui, como você vê essa mistura dos dados em relação aos fluxos, o investidor estrangeiro colocando, o institucional tirando, lembrando que o ano passado nós falamos de 25,5 bilhões de entrada do fluxo de capital estrangeiro, o institucional tirou cerca de 46 bilhões da B3 do mercado secundário. Então, são números importantes que eu acho que não podemos deixar de mencioná-los aí para tentar fazer uma leitura, um comparativo aí, Emerson. E outra coisa, falamos da Bolsa que não para de subir, corte de juros benéfico para a Bolsa. Se nós tivermos mesmo cortes de juros a partir de março, significa que teríamos mais espaços para a Bolsa crescer. Chico, um belo de um contexto isso tudo, Chico. A Selic começa... A Selic agora falam, né, que a partir de março, na próxima reunião, dia 17 e 18, deve vir um corte até mais agressivo que o mercado estava esperando. O mercado já começa a cogitar 0,5%, já começa a especulação para 0,75%. Ano eleitoral, a gente conhece que a cada 4 anos isso acontece, esse movimento. A parte de investidor estrangeiro institucional, Chico, o estrangeiro está fazendo a conta. Hoje eu tenho praticamente, né, arredondando 4% nos Estados Unidos e eu tenho 15% no Brasil. Faz sentido para mim. Vamos ver quando acontecer lá fora deles cortarem de 3,75 para 3,5 e aqui vir para 12, se essa conta ainda continua valendo. Por mais que a Bolsa ela é beneficiada quando existe corte de juros, né, na Selic, a Bolsa ela é beneficiada, mas esse dinheiro que está aqui dentro ele é um dinheiro de investidor estrangeiro, Chico. Ele não é um dinheiro de investidor institucional, como você mencionou agora. O institucional ele está tirando o pé da Bolsa, que ele está começando a crer que o mercado não é para tudo isso. Ele está olhando o fiscal, como é que está a condição, está olhando parte de eleição e está vendo ano que vem como vai ser o Brasil. O investidor estrangeiro só está fazendo a conta aparentemente muito simples. Pega os juros emprestados lá fora, coloca no Brasil, para mim faz sentido esse carry trade, mesmo com variação cambial e ano eleitoral. O que eu acho, Chico? Que as small caps vão começar a ter uma forte volatilidade e apreciação, porque o mercado vai começar a olhar onde Vale está um pouco mais esticada que anteriormente, ainda tem espaço para subir. Petrobras também, hoje, inclusive, petróleo subindo devido Estados Unidos e Irã, aquele impasse, as tensões geopolíticas. A gente está vendo isso reflexo em cima dos metais. A gente viu o cobre subindo 6%. Nós estamos vendo prata chegando em máxima histórica de $120.
O ouro, que no final do ano passado o Goldman Sachs tinha comentado que o metal poderia chegar em 5.400 a 5.500 dólares, chegou agora, início do ano. Então o mercado está muito acelerado. Vamos ver se o mercado continua acelerado com toda essa turbulência que está acontecendo, Chico. Pois é, e tudo isso, Emerson, nós temos aí não só o nosso mercado aqui subindo, as bolsas americanas, antes de ontem o S&P fechou estável, no 0-0, mas antes de ontem ele bateu recorde de pontuação, tanto no intraday quanto no seu fechamento. E os Estados Unidos têm essa situação, na verdade são duas situações, interna, que são os problemas fiscais, a dívida americana, a possibilidade, Emerson, de um shutdown aí, já a partir aí desse final de semana, paralisaria as agências federais, a divulgação de dados macroeconômicos, trazendo mais um acirramento aí das tensões entre republicanos e democratas, e esse problema com o Irã. Trump ontem afirmando que mandou uma enorme frota para a região, e no Irã falando às autoridades que eles estão prontos para responder a qualquer ataque. Então isso vai criar ou criaria, diferente do que aconteceu na Groenlândia, quando nós tivemos lá discussões entre as autoridades. Aqui a situação parece um pouco mais grave do ponto de vista de um iminente acirramento. Isso tudo, Chico, ainda com Trump confortável com o dólar desvalorizando. Para ele, parece que isso tá bom. E o iene também, se a gente parar para avaliar, também teve uma forte desvalorização. Teve Banco Central começando a comentar sobre uma possível intervenção no iene, né, referente a uma coligação Estados Unidos-Japão. Então tem uma série de informações saindo, Chico, que o mercado ele quer investir. Para onde ele está correndo? Para onde primeiro ele sente seguro, são metais. O dólar está perdendo espaço pelo mundo todo. Então, a consequência disso também acaba sendo correr para mercados emergentes. E ontem, um trader lá dos Estados Unidos, ele tinha comentado, aí a palavra dele, que o dólar vai perder espaço e o euro vai ser o carro-chefe do mundo. Então, para ver como lá fora também o pessoal está um pouco mais cético com toda essa condição que está sendo apresentada. Pois é, Emerson, o iene que você falou, nesse momento ele está com uma desvalorização de 0,18%. Nesse momento, o dólar americano sobe um pouquinho, o iene cai um pouquinho, mas o iene chegou a brigar muito próximo dos 160 unidades de ien por dólar, 158, 159, quando você citou aí a desvalorização da moeda, e alguns bancos centrais, inclusive o Banco Central japonês, atento, evidentemente, a toda essa movimentação. Ele caiu aí para 153,4, 153,5 unidades de ien por dólar, mas ainda assim firme diante da moeda americana, que vem se desvalorizando. E falando em desvalorização, nós até comentamos aqui no bloco anterior que o presidente americano, você deve ter acompanhado, Donald Trump, minimizou as suas preocupações com relação à desvalorização do câmbio. Ele disse, não, eu acho ótimo, quando perguntado então em Iowa, na última terça-feira, questionado se está preocupado com a desvalorização do dólar. Isso, claro, aumentou então a procura por ativos reais, no caso moedas, e principalmente o ouro teve uma valorização significativa, acima aí dos 5.500 dólares a onça, a prata acima dos 120 dólares, a onça Troy, o cobre bateu mais de 13.900 dólares, o contrato para 3 meses por libra-peso lá em Londres, subindo bastante também nos Estados Unidos, e com tudo isso, essa movimentação em relação aí a todos os ativos considerados aí porto seguro, e claro, com essa movimentação de queda do câmbio do dólar americano. Também teve a parte lá no Japão, Chico, da primeira-ministra de Finanças, ela dissolveu o parlamento para eleições agora dia 8 de fevereiro. A gente viu uma desestabilização de títulos de 30 anos, né? São títulos que eles começaram a ter uma valorização elevada. Japão foi um país sempre muito conservador e nós ouvimos por muitos e muitos anos a parte de deflação. Eles começam agora uma taxa de juros 0,75, então isso acaba impactando também em outras frentes. Tem várias condições sendo apresentadas, Chico. Hoje, né, por exemplo, hoje no final do dia sai resultado de Apple. O mercado inteiro vai estar atento a isso, porque ontem alguns resultados vieram mistos, né? A gente está vendo Microsoft em queda, porque investiu muito em nuvem de computação, o mercado está um pouco cético com isso. Nós vimos a questão da Tesla, leve alta, mercado ele fazendo um leve redirecionamento, né? Agora ele está apostando mais na inteligência artificial do Elon Musk, o xAI. E aí, com isso, ele atende mais a parte de modelo autônomo de carro, algo que não era falado há 1, 2, 3 meses atrás. Então, são
São empresas que elas estão se redirecionando e a inteligência artificial deu uma acalmada àquela especulação de bolha. Mas se começar a apresentar resultado onde está sendo muito investimento em inteligência artificial e o resultado não está vindo de acordo com a visão do analista, as ações lá fora devem ser penalizadas. Pois é, o Emerson, e falando um pouquinho agora aqui do Brasil, trazendo um pouquinho o noticiário para cá, nós temos a expectativa da possível visita hoje do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que essa visita já era para ter acontecido, ou pelo menos estava agendada, marcada para a semana passada e foi adiada para esta semana, pelo menos houve um cancelamento e Tarcísio cancelou, ficou um clima de expectativa e há expectativa hoje desta visita aí do atual governador aqui do estado de São Paulo para o ex-presidente na Papudinha, em Brasília. Este evento, esse encontro ocorreria por volta do horário do almoço. Também isso pode trazer alguma movimentação para o nosso cenário interno aí ao longo do dia? Acredito que sim, Chico, por causa que é uma condição onde o mercado quer saber se o Tarcísio ele vai realmente ficar em São Paulo e apoiar o Flávio Bolsonaro ou se essa reunião entre eles vai dar algum impasse. Então, acredito sim que o mercado vai ficar bem atento a isso. Saiu uma pesquisa eleitoral falando nesse cenário, uma pesquisa eleitoral hoje pela manhã, apontando o Lula um pouco à frente do Flávio Bolsonaro. Então, assim, tudo isso começa a dar mais volatilidade para o mercado. O mercado não está direcional só nessas informações. Nós estamos com um elevado fluxo financeiro no Brasil, nós vemos o volume financeiro no final do dia, né, do fechamento de bolsa, muito acima da média negociada dos últimos 12 meses, algo que fazia tempo, Chico, que a gente já vinha batendo nessa tecla, que estava trabalhando muito abaixo. Agora, aparentemente, está equalizando, mas isso, novamente, é dinheiro externo. Sobre o Brasil aqui, vamos ver o que mais vai aparecer, Chico. Volta a bater nessa tecla referente a Banco Master. Banco Master, toda hora que mexe, aparece uma novidade, alguém grande envolvido. Isso acaba trazendo instabilidade econômica para o Brasil, né? O mercado externo começa a ficar com muito receio do que mais pode acontecer. Conversando com clientes, com alunos, o Brasil está num certo momento agora de qual é o próximo banco que vai quebrar. Então é algo que a gente não ouvia isso há muito tempo, Chico. Eu lembrava disso na época lá, Banco Santos, outros bancos, né? Quando o Banco Pan quase quebrou lá no passado, quando veio o Lehman Brothers quebrando na época do subprime, aí ficava na expectativa qual o próximo. O mercado tinha acalmado, agora voltou a essa instabilidade. Complicado continuar dessa forma. Pois é, Emerson. Você gostaria de falar de mais algum ativo, algum papel que você gostaria, na sua despedida, de colocar aqui para nós? Você que está acompanhando, falamos muito de cenários, não é? Cenários são muito importantes, juros lá fora, juros aqui, expectativas agora com pós-Copom, esse ajuste gráfico, ajuste técnico aqui da curva de juro a termo, Bolsa volta a subir 1%, acompanhando o EWZ lá fora. Mais alguma colocação na sua despedida e os seus contatos, por favor, Emerson? Que eu venho acompanhando, Chico, pelo menos durante o dia, né, mais para mercados futuros, né, muita especulação assim, querendo caçar topo. Então o mercado vende, e no final do dia é um jogo de soma zero, o mercado tem que zerar isso, né? Ou passar posicionado e aí passa posicionado de ontem para hoje e vê 1% subindo. Então a gente vê final do dia o mercado de índice futuro dando mais uma valorizada. O dólar voltou a trabalhar, começou a trabalhar a 5,20, algo que fazia tempo, Chico, que a gente não via, e tem um potencial dele vir trabalhar abaixo ali no 4,50, que é um belo de um espaço para poder desvalorizar. Vamos ver se isso não conflita com corte de juros aqui no Brasil. Sobre ações, Chico, continua acompanhando o Vale, Petro, né? Petro com essa movimentação e tensão de petróleo, ela acaba tendo bastante volatilidade, acaba tendo apreciação para o mercado. Axia, gosto. PetroRio, achei estranho o movimento dela ontem, começando a observar um pouquinho também. E gosto de VEG, viu, Chico? VEG é interessante ter na carteira. Perfeito, Emerson. Seu contato, muito obrigado pela gentileza, pode se despedir, se você quiser deixá-lo para nós. Muita gente querendo, às vezes, seu contato, falar contigo, continuar esse papo interessante que nós temos aqui. Por favor, Emerson, muito obrigado. Chico, para me encontrar no YouTube e outras plataformas, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Eu que agradeço o convite. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Se cuida. Obrigado, Emerson Balderrama. Vários participantes, informações.